Bom, já tá ficando tarde, mas eu ainda não fui na minha mãe hoje. Tem que ir lá ver como é que ela tá, como é que tá o bando. Então, se a gente pergunta pelo celular, tá todo mundo bem. Nossa, eu tô ótimo. Mas só vendo, ó. Tá vendo. Se tá bem ou não. Bom, mas voltando ao assunto. Essa questão do mercado imobiliário, ela é especialmente grave porque isso vai gerando uma bolha. Por que gera uma bolha? Um aumento do preço dos aluguéis. Os aluguéis vão aumentando porque tem muito mais gente do que casa para morar. E com o aumento do preço dos aluguéis, a busca por imóveis para construir e alugar também aumenta. Isso cria outros problemas. Com a busca dos imóveis para você construir e alugar para os outros aumentando, o preço dos imóveis cresce. E aí, cada vez mais empresas do mercado imobiliário veem os imóveis como negócio, como um investimento. Coisa que imóveis não deveriam ser de forma alguma. Imóvel não deveria ser investimento. Imóvel tem uma função social clara, que é construir habitação, que é construir prédio comercial, edifício, né? Galpões industriais, instalações, as mais diversas. Tem uma função social. Não pode ser especular, ganhar dinheiro com isso, porque se um setor especulativo que não produz nada, o setor imobiliário, ganha dinheiro com isso, como ele ganha dinheiro? Retirando de outros setores. Digamos que você queira montar um supermercado. E para construir um supermercado gasta 300 mil. Se o preço do imóvel for 50 mil, então 15% do valor necessário da construção vai ser um imóvel. Um justo, um sexto, né? Mas vamos supor que por conta da especulação, o preço do imóvel sobe para 200 mil ou 300 mil. Então vai chegar num ponto em que você vai gastar mais dinheiro com o imóvel do que com a construção. Certo? E isso beneficia quem? Beneficia quem quer montar um negócio no supermercado, os futuros funcionários do supermercado, os futuros clientes do supermercado? Não. Só beneficia o próprio setor. Certo? É um prejuízo para toda a sociedade. Todo mundo perde. Só o setor imobiliário ganha. E o setor financeiro. Por que o setor financeiro? Porque quem vai financiar o setor imobiliário. Eles andam juntos. Eles estão lado a lado. Correto? Lado a lado. Fazendo maldade. Parasitando a economia. Impedindo o desenvolvimento, o progresso, o emprego, a geração de renda, a geração de imposto, que esse setor paga muito pouco imposto comparado com a produção de verdade. Como eu disse, todas as três partes do setor FIRE, finanças, seguradoras e o setor imobiliário são parasitas da economia. E aí eles dão uma impressão, a economia do Canadá, sei lá, está crescendo. A economia do Canadá cresceu, a economia dos Estados Unidos cresceu, da Europa cresceu. Você vai ver, não cresceu porcaria nenhuma. Cresceram por esses setores que parasitaram a economia. Os setores que fazem a economia andar, comércio, indústria, serviços de verdade, agricultura, mineração, você vai ver, esses setores, o desempenho deles foi pífio. Certo? São esses os setores produtivos. O rentismo é parasitário. E a forma mais perversa de rentismo hoje é o setor imobiliário. O verdadeiro inimigo da sociedade. O inimigo de todas as cidades. Você vê uma cidade igual Catalão. Já mostrei muitas vezes entre dois bairros extensões de terra vazia. Entre duas casas, um lote vazio. Por quê? Porque o dono do lote está especulando. Ele não quer produzir, ele quer especular. Certo? Esperando que vai ganhar mais no futuro. Toda a sociedade perde com isso. Toda a sociedade perde. Perfeito? O país inteiro está perdendo. A cidade inteira, o estado inteiro. Está todo mundo perdendo. Só o setor financeiro, o setor bancário, o setor FIRE é que vai ganhar dinheiro. À custa de todo mundo. Certo? Então, a verdade é que esse setor, ele tem que ser combatido.
não deve ser, em primeiro lugar, confundido de forma nenhuma com construção civil. Construção civil gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, gera ocupações, certo? Faz a economia girar. Setor imobiliário, não. Ele impede o giro da economia. Perfeito? Essa é a verdade. Vamos ver se já tem pelota aqui. Não, tá fechado. E eu tô numa fome, gente, vocês nem imaginam. Mas tá muito cedo. Nossa. Bom, vamos andar, né? Ver o que a vida nos reserva. Então, você ainda tem que considerar também que esse setor está intimamente relacionado com bancos, com o negócio das hipotecas, certo? No Brasil é uma insanidade. Você compra um imóvel e paga 3, certo? Entre que o imóvel, o que ele vale quando você compra e quando você termina de pagar, você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel. Por que você tem que pagar 3 vezes o valor do imóvel? Porque o preço do imóvel é inflacionado por conta do setor imobiliário, né? Você tem que pagar pelo lote, pela especulação. E você tem que pagar para o banco. Você é escravizado pelo setor imobiliário e é escravizado pelo setor financeiro. E no meio desses juros, no meio dessas taxas, no meio desses financiamentos, você ainda vai pegar seguro. Então tá aí os 3 setores da economia. FIRE, incendiando uma economia que de outra forma poderia e deveria ser saudável. Certo? A verdade é essa. A verdade é essa. Tá todo mundo perdendo. E o Brasil está caminhando para isso. O desempenho da economia tem melhorado. Mas o preço dos imóveis tem crescido numa taxa muito maior do que isso. Por quê? Porque tem cada vez mais gente especulando com imóveis. E aí nós entramos numa seara perigosa porque as pessoas começam a gastar muito dinheiro, a alavancar recursos para o setor imobiliário. Esses recursos vão fazer falta na economia de verdade, certo? A economia não pode simplesmente gerar dinheiro, produzir, não é assim que funciona. Se você tira de um setor, se você coloca no setor, você está tirando de outro, perfeito? Se você está investindo, na verdade você está especulando no setor imobiliário, você está tirando dinheiro da economia produtiva. A verdade é essa, não adianta escamotear isso, certo? Não adianta escamotear. Essa é a realidade. E aí o Brasil tira dinheiro que poderia ir para a indústria, para a agricultura familiar, para o comércio, para a aquisição de casa própria. Incrivelmente, o setor imobiliário tira dinheiro da casa própria. Nossa, mas o setor imobiliário não está construindo casa? Quem está construindo casa é a indústria da construção civil. Eu mostrei no outro vídeo como é que funciona. A diferença enorme que existe entre esses dois setores. Se você está aumentando o preço dos imóveis por pura especulação, você está tirando dinheiro da indústria, certo? Então fica mais difícil para as pessoas morarem, porque a residência fica muito cara, correto? As casas ficam muito caras, elas deixam de ser acessíveis ao trabalhador. Era muito normal que a pessoa se tornasse adulta lá pelos anos 70 e com algum esforço conseguisse comprar sua casa. Hoje isso é inviável. Qualquer casa, qualquer apartamento, eu falo casa porque eu moro numa cidade pequena, mas a realidade em cidades maiores é apartamento. Então qualquer apartamento que você vai comprar é o quê? 250 mil? Você vai financiar ele e pagar 700 mil até o fim dos seus 15, 20 anos de escravização. Então isso deixa muito difícil adquirir a casa própria, adquirir a moradia. Mas a ideia do capitalismo é exatamente isso, né? Produzir escassez para gerar valor, certo? Você desincentiva a indústria da construção civil e ao fazer isso, você cria escassez de imóveis que valoriza o produto financeiro, que é mercado imobiliário e setor financeiro. A pergunta que não quer calar
Isso já está acontecendo no Brasil? A resposta é simples. Você duvida que isso esteja acontecendo no Brasil? De verdade? Você tem alguma dúvida de que isso acontece no nosso país? Não é possível, né? Que você tenha alguma dúvida. Já está acontecendo sim. Os preços estão se tornando cada vez mais irreais. Perfeito? A única diferença em relação a Canadá e Inglaterra é que aqui nós ainda temos trabalhadores em quantidade suficiente. Mas até quando vai existir pintor, ceramista, eletricista, pedreiro? Até quando? Até quando vai ser possível achar profissional? Por quanto tempo? Porque olha as pessoas mais jovens. Quem quer trabalhar na construção civil? Tem muita gente querendo ser engenheiro, mas engenheiro não levanta prédio. E aí nós vamos chegar numa situação parecida com a da Europa, parecida com a de todo o Ocidente, né? Que na China não, na China ainda tem uma indústria de construção civil muito forte. Muito forte. Como eu disse no outro vídeo, levantaram um prédio de 57 andares em 19 dias. Então ali o bagulho, né? Ali o cachumbo queima. Ali o cachimbo queima. Então, aqui, eu não estou vendo isso. A nossa indústria da construção civil foi destruída pela Lava Jato. Vocês se lembram? Tivemos uma indústria de construção civil das mais poderosas do mundo. Das mais poderosas do mundo. O Brasil tem uma participação no PIB mundial de menos de 2,5%. E nós tínhamos uma participação na engenharia mundial de mais de 5%. Ou seja, nossa participação na engenharia era 2 vezes maior que nossa participação na economia. Hoje, nossa participação na engenharia é a metade da nossa participação na economia. O que destruiu a nossa indústria de construção civil? As empreiteiras. A Lava Jato, o lavajatismo, Marreco de Maringá, crentes, militares. Foi o objetivo, né? Não foi só entregar o petróleo para estrangeiro. Não. Foi destruir um dos nossos setores mais competitivos que mais gerava emprego e renda. Conseguiram. Com o auxílio da imprensa, dos jovens, né? Da esquerda solista, né? Esquerda solista, esquerda pura, limpinha, cheirosa, o agrado liberal, cheia de cores. Conseguiram destruir. Devem estar satisfeitíssimos. Né? A corrupção cresceu como nunca. Na verdade, você colocou um corrupto no poder, uma família de corruptos, cercada por corrupto por todos os lados, cujo objetivo suposto era combater a corrupção. Então, em qualquer jogo que você for entrar ou tentar entender, primeiro, observe as regras e preste atenção em quem faz as regras, certo? Preste atenção em quem faz as regras. E aí, bom, aí você analisa a partida. É o que nós estamos tentando fazer aqui. O governo está fazendo muito bem com esse programa Minha Casa Minha Vida, porque ele diminui a especulação do lado do setor imobiliário, né? Diminui um pouco a atuação do setor financeiro, porque é financiamento concedido pelo governo e subsidiado, e aumenta a participação da construção civil, o que é excelente. Deixa eu ver ali, peraí só um momento. Voltando ao assunto. O setor da construção civil, é até desnecessário dizer a importância dele. Não vou nem falar da grande indústria da construção civil, porque eu sou anarquista, né? Não vou ficar defendendo empreiteira. Vou trabalhar com isso aqui, ó. As pessoas que fazem autoconstrução, tá vendo? Tá comprando tijolo, tá comprando areia, tá comprando cimento, tá contratando um pedreiro para ajudar, tá trabalhando de servente ele próprio, sabe? Isso gira a economia. Isso faz as coisas andarem. Se
o preço dos imóveis subir demais, isso enfraquece muito a indústria da construção civil, que vai enfraquecer a geração de emprego, de renda, sabe, de desenvolvimento. Isso tudo para que um bando de engravatado inútil, parasita, ganhe dinheiro, cara. Sabe, as coisas, como eu disse, nesse canal, que eu agradeço a cada um de vocês por assistir, a gente procura trabalhar com uma certa coerência. Teve alguém que me falou, hoje eu tirei o dia para responder comentário. Eu descobri que tinha comentário demais represado. A plataforma simplesmente não estava me mostrando. Eu abria o celular e via 1, 2 comentários, abria o computador, via 1, 2 comentários, mas quando eu fui ver, quando eu entrei mesmo no aplicativo, tinha uma quantidade enorme de comentários de 2 meses atrás que eu não tinha respondido, dando a impressão que eu sou, sei lá, um grosso, que não me importo. Não, gente, eu simplesmente não estava sendo mostrado para mim. Ok, eu vi e comecei, acho que eu desrepresei todos eles. Aí teve alguém que fez um comentário muito pertinente, falou que gostava do meu canal, apesar das minhas idiosincrasias. E é verdade, foi um comentário honesto. Eu adoro um elogio honesto, porque realmente eu tenho idiosincrasias. Meu discurso, minha fala tem contradições internas que acho difícil ser ignorada, né? Porque eu me coloco como anarquista, mas eu estou defendendo governos supostamente autoritários. Por que eu faço isso, por exemplo? Porque o que importa é o trabalhador e a trabalhadora. Estão vivendo bem? Quem vive melhor? Um trabalhador, uma trabalhadora na China ou nos Estados Unidos? Não é possível que você ainda tenha dúvida. Quem tem acesso ao melhor sistema de transporte público, ao melhor sistema de educação, ao melhor sistema de saúde. Quem consegue viver bem e sustentar a família com o suor do próprio rosto. E quem se adoecer, fale. Que a verdade é essa, né? O sistema americano é montado de tal maneira que se a pessoa adoecer, está falida. Não tem como pagar. Se ela quiser fazer faculdade, ela vai ser endividada até resolver comprar casa própria. Ela vai ser endividada até o fim da vida. É um sistema que vive da dívida. De endividar as pessoas. O capitalismo moderno, o capitalismo rentista, não confunda com o capitalismo industrial que a Europa e os próprios Estados Unidos tiveram até a década de 70. O capitalismo hoje, a globalização, o capitalismo financeiro, é essencialmente rentista. Como no Império Romano, eles escravizam os trabalhadores e as trabalhadoras por dívida, certo? E o setor imobiliário tem um peso cada vez maior nessa escravização por dívida. Correto? E ainda em relação às minhas idiosincrasias, tem a questão identitária. Porra, Leida, você não defende os gays, as lésbicas, os pretos, os povos originários? Pelo amor, né? Claro que eu defendo. Claro que eu defendo. Por isso eu sou contra o wokeísmo. Por isso eu sou contra os liberais. Gente, me apresenta um exemplo na história que os liberais estiveram do lado dos pretos trabalhadores. Estiveram do lado da diversidade sexual. Os trabalhadores, não os atores de Hollywood, os blogueiros, não. Certo? Os liberais, pelo contrário, sempre estiveram do lado foi do fascismo. Essa é a verdade. Eles são aliados de primeira hora do fascismo. Eles se assustam, eles se tornam fascistas. Quem sempre defendeu os gays, as minorias, foram os comunistas e os anarquistas. Os socialistas até tentam, mas são esmagados, porque eles são fracos, falta ódio para eles. Certo? É os comunistas e os anarquistas. Na hora do pega para capar, na hora que a porca torce o rabo, é os anarquistas e os comunistas, nunca os liberais, nunca os liberais. Ou vocês acham que o Guilherme, né? Um Guilherme hipotético, que faz papel de Rita, se a cobra fumar mesmo pro lado dos trans, vocês acham que aquele playboyzinho vai estar do lado?
das gays? Você acha realmente que aquele playboyzinho vai estar do lado das gays? Mas nunca! Nunca, 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 jamais vai estar do lado das gays. Jamais. Nunca vai estar do lado dos pretos. E eu tô falando preto do Caetano Veloso, de Reconvex. Preto americano forte, com brinco na orelha. Tô falando do preto youtuber, blogueirinho, twitteiro, não. O preto que trabalha, respeita a mãe, que às vezes é casado e tem filho, ou às vezes é solteiro e quer um espaço. Nunca que esses caras liberal vai estar do lado desse. Outra coisa que eu quero chamar bastante atenção, antes de eu encerrar, que eu já estou chegando na Dona Mãe, é a questão da mão de obra, gente. Eu não estou desvalorizando os developers e os traders, não. De forma alguma. Até incentivo. É tudo francês, please. C'est très bien, né? Learn English, please. É bom. Mas o mundo precisa muito, de verdade, de gente que coloca a mão na massa. Certo? Inteligência artificial, robô, tudo mais, uau, parabéns. Que bom. Mas se tem uma coisa que a China mostra, é que ainda são necessários operários e operárias. Trabalhadores e trabalhadoras de verdade, sabe? Aqueles que usar força para produzir trabalho. E é muito importante que a gente valorize a experiência dessas pessoas e que a gente não nos perca, que nós não nos percamos. Certo? Não nos percamos. É irônico. Olha lá, uma indústria. Montadora de automóveis. Chão de fábrica. Eu não entendo essa lógica do capitalismo em dar muito mais valor a colarinho branco do que azul. Mas nisso eu me inspiro e aspiro a uma espécie de Coreia Popular, onde as pessoas ganham pelo que produzem, independente do que produzirem. Arte, entretenimento, informação, casa, arroz, cabelos bonitos, unhas bem feitas, programa de computador, videogame, não interessa. O que a pessoa produzir é igualmente valorizado, como a produção em si deve ser valorizada e como o trabalhador e a trabalhadora em si deve ser valorizado. Eu não acho que um ser humano que saiba inglês, um ser humano que saiba francês, um ser humano que tem curso superior valha mais que outros. Porque muitos de nossos pais, e para os que não são, né, são de uma classe superior, vamos colocar assim, dos avós, não tiveram curso superior e eram pessoas decentes e dignas e importantes. A gente tem que voltar a valorizar isso, ok? Tenha um ótimo dia. Até mais.